Olha só pra você ver, carro lixa 220 com taco grande. Vamos separar os homens dos meninos aqui agora. Peguei um taco pequeno, porque nessa região aí não precisa de taco grande. Ela é especialmente para lixar em cima de onde foi aplicado a massa. E eu vou te mostrar uma técnica hoje que já vai valer o vídeo, que você vai levar pro resto da sua vida e vai facilitar demais a sua vida. Olha só pra você ver. E o trem fica alinhadinho, olha lá pra você ver. Alinhadinho, alinhadinho. Bom, meus amigos, olha só o vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre Prime PU e vamos quebrar muitos mitos aí da galera que tem eu não sei o que é, uma crença, ou é uma crença limitada, ou é um dogma, ou você já viu aquela historinha dos 5 macacos? Pesquisa no YouTube aí, ó. Experimento dos 5 macacos. Isso aqui, ó, galera, é uma lixa 220 que eu coloquei no taco grande. É um taco que não usa velcro, certo? Você não tem noção da quantidade de gente que me agradece. Apesar que não é eu que agradeci. Isso aí eu vi no canal do Cachorrão lá, no Custom, World Custom lá, uma vez que ele pegou um taco da Durablock, arrancou o velcro dele e colocou uma fita larga. Eu pensei, poxa, boa ideia, né? Aí eu comecei a usar nos vídeos, a galera começou perguntando se eu vendia, eu falei, eu faço pra você e vendo, que eu fiz um pra mim. Aí eu comecei a vender e o trem vende, viu? Vende, mas vende mesmo. Isso aqui, galera, é um Prime PU, não é um Spectra. Olha, observa bem o jeito que eu tô lixando ele. Sempre eu lixo ele em diagonal, certo? Eu vou dar uma aceleradinha porque esse vídeo aqui vai ser totalmente taqueando o carro, entendeu? Então, quando chegar algumas partes importantes, eu paro o vídeo, demonstro, certo? E depois acelero de novo, porque é o mesmo processo, né, galera? Eu vou ficar repetindo a mesma coisa. E olha só para você ver, eu vou usar nesse carro lixa 220 com taco grande e lixa 220 com taco pequeno, dependendo do local da peça, certo? E depois da lixa 220, eu já vou partir com a interface 320. E depois já vou direto com a 600. Espantou? É isso mesmo. Aí que tá o problema desse vídeo de hoje. Eu mostrando, passando a lixa 600. Mas para quem me acompanha, sabe que eu tô falando a verdade. Não tenho por que mentir. É tanto que eu tô trabalhando com gente lá. Se eu tivesse mentindo, falando no vídeo aqui, eles estão vendo esse vídeo aí. Esse menino que passou aí agora, tem o menino que tá lá preparando também, tem o dono lá, todo mundo me viu, né? Então não tem por que eu mentir. Aí você percebe que eu taqueei com a lixa 220, taco grande, e agora eu peguei um taco pequeno, porque nessa região aí não precisa de taco grande. Então, galera, e outra coisa, não é todo o Prime que eu vou lixar com 220. A lixa 220, ela é especialmente para lixar em cima de onde foi aplicado a massa. A parte, por exemplo, do capô, essa parte de cima que eu estou lixando agora, eu dei duas demãos de primer, mas você vê que eu não estou forçando tanto lá. Eu estou dando só uma quebrada. Essa parte aqui pegou uma massinha. Então assim, ó, vamos separar os homens dos meninos aqui agora. A lixa 220, ela sim pode lixar o Prime. Tranquilo, eu sempre lixei com lixa 220 o Prime. Tem muita gente que fala bem assim que não pode lixar Prime com lixa 220. Estou te provando aí que pode. Mas não é para você lixar, por exemplo. Você deu uma demão de Prime. Certo? O Prime está lisinho, está fino. O Prime, você jogou até o Prime meio ralo. Então, não precisa lixar com 220. Você pode entrar com 320 ou 400 direto. Você entendeu? Agora, cara, você joga um Primer com uma pistola 1.7. Você dilui ele o mínimo possível. Carregado, deu 3 demão. Vai lixar lá com 320. Vai lixar. Eu quero ver se vai acertar. Então, assim, é porque eu estou na oficina dos outros aí. E quando eu tiver a minha, eu vou parar, vou explicar, vou mostrar. Isso aqui é o que eu tinha 3 dias para deixar esse carro no ponto de pintura, galera. Certo? Então, assim,
A partir de semana que vem, essa semana não, que essa semana eu vou organizar muita coisa lá. Esse mês eu nem vou pegar serviço. Porque senão você começa a pegar serviço lá na oficina e depois não faz as coisas que tem que fazer. Perceba o jeito que eu lixo aí, ó. Nessa lateral aí, não sei se vocês lembram, é praticamente a lateral inteira cheia de massa. E se vocês forem reparar direito, mais pra frente no vídeo, mas eu já vou taquear com um taco pequeno, já não é nem com um taco grande. E se bobear, eu fazendo barulho aí porque os gatos tá brincando aqui eu tenho 2 gatinhos. O filho da puta. Fazendo barulho logo agora fazendo vídeo. Então perceba aí que eu tô roquitando diagonal. Se você roquita esse trem reto aí, galera, você faz umas costelas que o pessoal faz, né? E depois não tira mais não, viu? Depois aí complica. Você pode ver aí, ó. Quando for fazer essa curva pra dentro aí, ó, que é o convexo, né? Convexo. Eu tenho uma técnica diferente aí. Então eu vou te explicar direitinho. Para quem não tem um taco cilíndrico, um taco meio bolado, apesar que não existe esse taco. Eu vou fazer esse taco e eu vou fazer algumas filmagens, depois eu vou pegar a VD. Repara só aí, ó. Eu lixo mais com a ponta onde eu estou passando o dedo aí, ó. E depois eu acabo de chegar no meio do capu, no meio do capu, ó, perceba só, tá vendo? Eu começo a lixar com as pontas e depois eu finalizo com o meio do taco. Quando eu tiver a minha lá, eu vou explicar direitinho, que eu vou pausar direitinho, tudo aí não dá pra mim estar falando e pausando. Eu vou comprar um microfone, galera, eu vou conectar na câmera o microfone sem fio direto comigo. Igual lá no Sociedade Paint lá, que ele faz. Ele põe um microfone sem fio e vai falando de boa. O áudio fica bom, o áudio fica bom e fica top. Tem muita coisa para melhorar no canal aí, viu, galera? Olha o barulho do gato. Ele doidou. Quem tem gato aí sabe como é que é. Então, vocês percebem aí, ó, lixa 220. O bom desse taco grande, galera, é o seguinte. A peça não fica tremida. Eu vou mostrar o resultado final, viu? Pode ficar de boa. E lembra que eu te falei das fitas que eu passei nas beiradas? Tá vendo se eu tinha jogado Prime aí dentro? O tanto que ia ser ruim? Ah, tá. Eu tirei a pelotinha que fica lá. Lembra que fica uma pontinha para fora? É os palhos. A maioria dos carros, né? Os Gol também fica com a... Ai, meu Deus do céu. É o suporte interno de onde fica a maçaneta. Os caras que desmontam geralmente deixam as pontinhas para fora. Para eles é bom, porque o suporte não vai cair lá dentro e depois fica fácil desmontar. Mas para nós é ruim que vai lixar aí. Entendeu? E assim, não fica acanhado não. De às vezes você pedir para alguém desmontar alguma coisa, pede para desmontar mesmo. O que está em jogo lá é a qualidade do seu serviço. Olha que eu não vou desmontar. Tem peça, galera, que dá para pintar no lugar. Tem peça que não dá, não, dependendo da região. Por exemplo, tem algumas maçanetas que realmente tem que tirar, viu? Realmente tem que tirar. Outras até que dá para ir. Por exemplo, maçaneta de Corsa, de Celta, de Astra, que mais, hein? De Duster, os carros da Renault, né? Alguns. Agora, maçaneta de Gol bola, de Gol quadrado, é ruim, porque se escorrer ali dentro de onde fica a maçaneta ali, nossa, não presta mais nunca a porta. Então perceba aí, galera, que o lixamento, isso eu sempre vou falar, é diagonal. E algumas partes aí eu não vou lixar com 220. Por exemplo, essa parte de baixo aí, eu acho que eu não lixei com 220. Eu acho que eu já roquitei, foi direto. Então tem muita coisa. Ah, e sobre outra coisa também que bate muito na tecla aí e que muita gente fala que não pode, outros... Aí os gringos lá, tudo fala que pode. Aí quem tá certo, é nós ou é as gringaiadas? Mas ninguém faz de jeito. Por exemplo, repasse de massa. Se você tá lixando um Prime aí ficou uma amassadinha ou outra. O que aconteceu nesse caso aí? Ficou uma amassadinha ou outra. Aí é o seguinte...
Para aplicar massa, o fabricante fala que tem que aplicar direto na chapa. Tá. Aí você vai e acha uma morcinha aí, alguma coisinha que você esqueceu, coisinha à toa. Não é para fazer funilaria, não, igual eu vejo muitos canal aí que fica fazendo funilaria depois que o carro tá no Prime, né? Não funciona. Eu tô falando de detalhes, coisinha, né? Então, assim, a parte macia, né, do taco aí. Pra quem não sabe, eu tenho uns taquinhos pra vender, galera. Pra quem já me acompanha aí, o link tá na descrição, viu? Isso aí fortalece, ajuda o canal. O que eu tava falando? Esqueci. Então, aí você vai e acha um amassadinho lá. Tá, você vai lixar até dar na lata para poder dar o Prime? Não vai, né, galera? Ó, todo canal gringo ou brasileiro que faz restauração sempre tem um repassezinho ou outro que ele dá no Prime. E todo mundo faz isso. E nunca deu problema. Certo? Agora eu te faço outra pergunta que eu fiz no vídeo anterior. Se aplicar massa poliéster em cima do primer, que é um repassezinho, né, que a gente fala, não tem problema, mas o verniz, ele também não é um PU? Por que eu não posso aplicar massa em cima do PU? Correto? Eu tô falando assim, encher a massa, não tô falando assim Às vezes o cara, eu tô falando, é tipo assim, ó. É igual hoje eu tava comentando com um amigo meu de WhatsApp aí, que eu não conheço pessoalmente, né? Aí é o seguinte, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Cara, é complicado, sabe por quê? O material subiu. Aí o que o cara da loja de tinta faz? Amigão, aumentou 18%. Ah, mas você tá doido? Sinto muito, não posso fazer nada. Uai, a gente tem que comprar, não é? Senão a gente não trabalha. Beleza. Aí, você vai e fala pro cliente. Ô, cliente, tô conjecturando, uma conjectura. Cliente, é o seguinte, o material aumentou, o meu aumentou 18%, o meu aluguel aumentou 16%, e as coisas tudo aumentando. Então eu vou ter que aumentar também o valor da nossa mão de obra. Não faz. Não faz. É difícil você pegar um capu, por exemplo, por R$400 para pintar. Aí eu te falo o seguinte, essa situação, aí galera, tá todo lixado na 220, certo? Eu vou voltar ao assunto lá, não perde não. Tem que dar uns repassezinhos. Aí agora que eu vou dar um repassezinho de massa em cima do Prime PU. Acho que é aqui, ó. Isso. Tem que dar um primezinho aí e tal. Tá vendo? E eu vou te mostrar uma técnica hoje que já vai valer o vídeo. Essa técnica aqui, cara... Técnica não, acho que alguns aí já conhecem. Todo mundo aí já viu que aplicar massa em cima, a massa com régua, né? Vou te dar outra dica bacana aqui que você vai levar pro resto da sua vida e vai facilitar demais a sua vida. Você sabe aquela desempenadeira de pedreiro? Compra uma, arranca as alças dela, que você vai ver a mágica acontecer. Tem que dar vários repassezinhos aí, de furinho, de massa que ficou, tá vendo isso aí, ó? Tá vendo aí os furinhos, ó? Isso aí a gente faz, isso aí com combi-fila não funciona, viu? Certo? Lembra da fita que eu passei antes de chegar na borracha? A fita no Prime, galera, não pode ser direto na borracha, tem que ser antes da borracha. Porque quando você for dar o acabamento, você lixa o Prime, a beiradinha lá pra você ver, tá vendo? Aí eu dou só aquela quebradinha lá, aí o empapelamento da pintura faz em cima, onde eu tô apontando com a unha aí, tá vendo? Essa unha de tatu aí. E assim todo, ó. Certo? Aí, por exemplo, onde eu passei a mão, não vou passar 220, vou passar 320. Certo? É uma lixa mais fina, de acabamento. Tá vendo esses dois pontinhos pretos aí, ó? É porque já tá alto. É onde você tem que tomar o alerta. Sempre quando aparecer os pontinhos, tem que ficar em alerta. Certo? Ou seja, dependendo do capu, não adianta forçar. É melhor você parar e dar um repasse.
Aí agora eu vou misturar, e tá vendo o tanto de catalisador que eu ponho? A galera pergunta aí por que a minha massa demora a secar. Não sei se é a região, não sei se é o jeito de eu aplicar, o jeito de eu mexer. Só sei do seguinte, pra mim é normal, sempre foi normal. Às vezes aí sei lá o que acontece. Provavelmente deve ser o tempo. Espera que eu vou voltar no assunto lá, é porque chegou no... Tá vendo aí, ó? Desempenadeira de pedreiro. Compra uma 19, 15 reais, 20 reais aí, no máximo. Arranca a alcinha dela e faça uma espátula. Imagina se eu aplico uma massa assim e vou lixar aí. Agora, olha só a mágica acontecer. Fica só em cima da amostra, galera. Só em cima da amostra. Olha só pra você ver. Não, é porque eu dei um monte de... Tem muito tempo que eu não aplicava com ela. Eu dei um monte de assim, idas e voltas, mas dependendo do amassado... Não, eu vou dar um silêncio. Olha só pra você ver. Não, o trem fica alinhadinho. Depois você dá uma rapinha só pra conferir, sabe? Eu já exagerei também dando repasse. Eu não tava confiando no meu taco, não. Ou depois você dá uma rapinha, tipo massa rápida, sabe? Que uns antigos, sabe o que eu tô falando? E o trem fica alinhadinho, ó lá pra você ver. Alinhadinho, alinhadinho. Então, assim... Aí agora, você lixa com a 220, galera, já era. 220, certo? 220. Você lixa lá, dá uma mãozinha ralinha de primer, sabe? Porque aí, no caso, a massa ali é grande. Você não pode aplicar a tinta em cima daquela massa lá que vai dar problema, né? Então, assim... Aí, tá vendo essa rapinha aí, ó? É só para tapar os poros. Porque depois... Aí, eu não vou jogar um primer de enchimento. Aí, agora, eu vou jogar um primer ralinho. Eu lixo até com 400, 600. Você entendeu? E assim vai. Aí, tampando os porozinhos. Como esses porozinhos é muito grande, galera, eu não quis dar combi filler, aquelas massinhas de pequenos reparos. Já quis dar na massa... Na massa poliéster direto, porque não murcha, né? Mas depois aí eu isola, né? Não foi eu que empapelei, não. E dá uma mãozinha de primer nos locais lá, localizados. Eu vou desempapelar. Aí, voltando ao assunto lá, essa situação que tá hoje, galera, nos força a trabalhar do jeito errado. Sério, é sério isso. O material caro, orçamento que não sobe, tudo está subindo. Então, onde é que isso vai parar? O que a gente tem que fazer para compensar isso? A gente tem que acelerar a nossa produção e a trabalhar do jeito errado. Tipo assim, dando menos demão de verniz para economizar, dando menos demão de primer para economizar e acelerar o processo, pular a etapa. Porque, cara, material caro com força, sempre subindo, sempre subindo. E a mão de obra não sobe. O que a gente tem que fazer? O jeito é trabalhar do jeito errado, para compensar isso aí. Aí você fala assim, mas eu não trabalho do jeito errado, eu trabalho do jeito correto. Trabalha então, cara. O seu salário vai cair. Se você for trabalhar do jeito que recomenda os fabricantes das marcas, você gasta muito material. Se você vai perder muito tempo, então você tem que chegar no meio termo ali para você poder comer, para você trabalhar, para pagar suas contas. E aí, como é que vai fazer? Material você tem que comprar. Os caras da loja de tinta lá não vai dar tipo assim, ou aumentou lá 20% o thinner, mas só que eu não vou aumentar porque eu vou abraçar a causa, né? Ele não vai fazer isso, você está cagando e andando pra gente. Isso aí é uma lixinha, acho que umas 150. Eu vou dar uma quebrada com 150 sem agredir muito o primer. É só para quebrar mesmo, galera. Aí, quando eu for lixar direitinho, vai ser na 220. Por quê? Porque eu vou passar um controle de lixamento nesse carro todo aí e eu vou aproveitar o controle de lixamento. Aí eu vou lixar com 320, aí eu já lixo em cima da massa aí. Depois eu só dou um primerzinho ralinho, primer ralo, tipo um surface. Na sua região aí, como é que chama? Tipo aquele úmido sobre úmido, sabe?
E aí já pode passar rookie direto e tal, sem forçar, né, a massa toda vez. Ó, presta atenção. Toda vez que você for passar uma rookie em cima de uma massa, não estou dizendo que não pode. Poder pode. Como diz o Raul Seixas, né? Tudo é da lei. Faça o que tu queiras, pois tudo é da lei. Tudo bem. Mas ele não fala o final da frase, né? Que essa frase é de um ritual. Ritual maçom da Rosa Cruz aí. Fala bem assim, ó. Faça o que tu queiras, pois é tudo da lei. Mas terás que prestar conta de tudo que fizeste no juízo final. Essa aí ele não fala na música, né? Pra quem é maçom aí, Rosa Cruz, ele vai saber, sabe o que eu tô falando. É porque eu faço parte de uma ordem também. Lixando aí com 220 agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar um controle de lixamento. Se eu fosse jogar um controle de lixamento de tinta, eu não poderia ter arrancado o empapelamento, né? Mas, como é um controle de lixamento em pó, aí eu já arranco o controle, já posso passar o controle de lixamento normal. Isso aí é um controle de lixamento da Norton. Para você que está chegando agora, você pode usar o pó xadrez, correto? Que funciona do mesmo jeito, viu, galera? Aí o carro fica até bonito, né? Todo bonitinho, né? Aí agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou passar um disco 320 nele todo, com a interface. Nessa oficina aí não tinha um soft, né? Então, este interface, eu tenho que trabalhar de acordo com o material que tem na empresa. Isso aí também é onde separa os homens dos meninos também, viu? Porque às vezes você vai de São Paulo, vai pro Rio, do Rio vai pro Paraná, do Paraná você vai lá pro Rio Grande do Norte, para Amapá. Então, assim, cada região trabalha de um estilo diferente. O bom profissional não é aquele que fica trabalhando de um jeito só não, viu? Onde separa os homens dos meninos aí é você se virar nos 30 lá. Tipo assim, vamos supor, às vezes você quer... você tem que pintar o carro. Beleza. Aí aquela pistola que você é acostumado a pintar, que é a top, né? Nossa, meu Deus. Então, aí estragou. E aí, o que você faz? Só tem uma pistolinha lá de 1.4, tá jogada lá. Ah, tá. Então você vai ficar sem pintar porque a pistola que você gosta de pintar não tá pronta. Tem que pintar. Por exemplo, você tá numa cidade lá que só tem você de pintor. Ou então, sei lá, você é pintor. Aí beleza, aí sua roquite estragou. Aí você vai pedir vai chegar daqui 4 dias, uma semana. Aí você vai ficar sem pintar carro porque não tem roquite? Tem que se virar. Ah, minha espátula sei lá, acabou a massa poliéster na cidade, não tem. Vai chegar só daqui 3 dias. Você vai deixar de pintar carro porque não tem massa poliéster? Não dá para fazer um ajeito lá tendo uma massa plástica, não? Você entendeu? Então, assim, cada um na sua realidade. Se você tem condições de trabalhar do jeitinho certo, trabalhe. Mas, cara, tem pessoas que me ligam, mandam WhatsApp, trocando ideia. Eles não têm todo o recurso assim para ele trabalhar. Às vezes não é nem ele, às vezes é até o patrão. Às vezes é o patrão que força o cara a trabalhar errado. Tem uma mente mais antiga, das antigas lá e tudo. Então, assim, cada um na sua realidade, tá? Não quer dizer que você viu uma pessoa trabalhando com massa plástica, lixando lá com água. Às vezes não é nem o cara, às vezes é o sistema lá da oficina. Às vezes você vê o cara empapelando com jornal, né, sendo que papel não é tão caro assim. E jornal, para quem sabe aí, é complicado trabalhar com jornal, né? Então, galera, às vezes você vê um cara pulindo um carro aí meio estranho, às vezes ninguém sabe as condições dele. Às vezes ele é doido para comprar uma politriz, uns trem bacana, uns top. Só para você ter uma ideia, para você comprar todo o processo de polimento, fica caro. Isso aí às vezes está deixando de botar comida dentro de casa. Então ele trabalha pulindo até na mão para comida para dentro de casa. Então, assim, não dá para ir julgando, né, galera? Beleza? Ó, nesse carro aí, cara, eu não filmei passando a lixa 600 nele, tá? E nem o processo de empapelamento e tudo.
Então aqui, ó, já vai estar o resultado final, tá bom? Bateria acabou, aconteceu um monte de coisa. Então, só mostrando o resultado final aí. Não tem nenhuma chave, mentira. Menos batata. Não é que anda na lixa mesmo, Rogerinho. De cá não puliu ainda não. Não. Qual que é o, sabe o verniz que ele usou aqui? Não sei qual que eu tô usando. Acho que é o da Sky, né? É, não é? Eu acho que é da Sky mesmo. Tá pegando lá na Império. Esse aí já tá polido. Esse aqui já tá polido, né? Ficou com uma grana boa, né? Eu ia tirar a mão um pouquinho. Não, mas é bom. Eu gosto de deixar essa graninha. Eu gosto. Acho que fica liso demais. Quando você lixa demais, você tira um pouco da proteção do verniz. É bom deixar... Quebradinho? Você sabe quando você espalha ele na boina, na politriz, esquentando? É aquele jeito lá. É 1.200 só pra tirar um escorrido. Duro, né, filho? 1.200 só pra escorrido, né? Tirar escorrido. Ah, esse aqui pintou hoje. Pintou. Ah, de cima pintou hoje. Só dá um banhozinho por fora mesmo. Hã? Só foi um banhozinho por fora. É isso aí. Amanhã, quando for entregar, eu vou vir cá ver se eu filmo ele um pouquinho também.